E aí, meu amiguinho, beleza? Bem, a gente já aprendeu como os elementos químicos conseguem permanecer unidos através das ligações químicas, lembra? Para quem não lembra essa coisa de ligação química, assiste essas aulas que estão aí na descrição, porque hoje eu vou falar um último tipo de ligação química. Chamamos de ligação metálica. Vamos começar. Esse tipo de ligação química completa todo aquele conhecimento sobre ligações químicas que a gente já aprendeu em vídeos anteriores. Você tem que assistir esses vídeos. Não vai doer nada, irmão. Vídeo curtinho. A gente sabe que as ligações covalentes são formadas por ametais ligados a ametais. E as ligações iônicas são formadas por metais ligados a ametais. E aí vem a pergunta: quando eu tiver metal com metal, que tipo de ligação acontece? A ligação metálica não tem uma única explicação. Por isso eu vou te falar qual é a explicação mais comum e mais coerente para explicar como os metais se ligam. E o interessante é que tem materiais metálicos que são tão resistentes, né? No aço, por exemplo, em estruturas metálicas pesadas, tipo de automóvel, de avião, de navio. É a ligação metálica, que consiste no seguinte: imagine um pedaço de metal qualquer formado por vários átomos metálicos. Se a gente pudesse expandir para dar uma olhada nesses átomos, esses centros metálicos perdem alguns elétrons e esses elétrons de valência, os elétrons mais externos de cada centro metálico desse, formam uma rede de elétrons. E essa rede de elétrons mantém esses átomos todos unidos. Vai manter todos os pontos interconectados, dando as características incríveis que a gente vê nos metais. Eles têm uma maleabilidade, né? Você consegue moldar metais graças a essa rede eletrônica, mantendo os átomos unidos, mas podendo deslizar ali no material na medida do possível. Eles conduzem energia facilmente, calor, eletricidade, tudo isso devido à rede eletrônica. Além disso, os metais também podem ter ductibilidade, capacidade de se construir fios a partir de metais. Além do brilho característico de metais e da resistência mecânica de muitos e muitos metais que nós conhecemos. Essas são as características básicas dos metais. Agora, uma característica muito interessante é que os metais conseguem formar ligas. O que é uma liga metálica? É tão somente uma mistura de dois ou mais metais que dão características novas àquele material. Ouro, por exemplo, ele é mole, não tem muita resistência mecânica a ponto de construir uma peça resistente. Daí, mistura-se ao ouro derretido um pouquinho de outros metais e essa mistura, que a gente vai chamar de liga metálica, ela fica homogênea, ou seja, ela fica só com um aspecto e passa a ter resistência mecânica e a gente consegue fazer objetos de ouro que resistam a impactos. Por exemplo, esse anelzinho aqui, ó. Ele não é de ouro puro, mas foi caro. Aqui a gente tem uma mistura de 3 metais. Tem ouro, tem cobre e aqui a gente tem prata. Um pouquinho desses 2 outros metais para dar uma resistência e um aspecto bacana para o ouro. Um exemplo de liga metálica muito comum. Existem vários exemplos de ligas metálicas. O aço é uma mistura de ferro, carbono, apesar de não ser metal, e alguns outros metais. E aí a gente vai ter um monte de aços diferentes, colocando um pouquinho de outros metais para dar as diferentes propriedades e aplicações que a gente tem para o aço. E sobre essa coisa de misturas de metais e ligas e tudo mais, eu queria mostrar para você uma questão do Enem para a gente poder resolver. Mete bronca. Ok, pessoal, a gente tem aqui então uma questão do Enem de 2011. Foi a última vez até agora que ligas metálicas foram assim explicitamente citados, né? Uma questão que envolve esse assunto. Mas é uma questão bacana de se entender, então vamos lá. Eu não vou ler o texto todo, mas o texto trata de explicar o que é uma liga de estanho com chumbo
como a gente falou lá no nosso vídeo, é que as ligas metálicas são misturas homogêneas de metais. E aí a gente tem um exemplo de uma liga. Mas o que ele vai tratando no problema é sobre a densidade das ligas. Bem, se você olhar ali na quinta linha, ele já começa explicando. Olha só, de acordo com as normas internacionais, os valores mínimo e máximo das densidades para essas ligas são de 8,74 e 8,82 gramas por ml, respectivamente. As densidades do estanho e do chumbo são 7,3 e 11,3 gramas por ml, respectivamente. E aí ele fala que tem um lote contendo 5 amostras de solda estanho-chumbo, que é a liga metálica que ele está explicando, e isso foi analisado por um técnico por meio da determinação de sua composição percentual em massa, cujos resultados estão mostrados nesse quadro a seguir aí. E aí você tem 5 amostras de ligas, de misturas homogêneas, né, com estanho e chumbo, e cada uma dessas amostras, pela tabela a gente vê, elas têm uma proporção de estanho e chumbo diferentes. Bem, no final das contas, eu queria mostrar para você assim aquela manha de novo da gente extrair realmente o que importa no texto. Então, vamos lá. Olha, galera, o que realmente importa do texto para a gente resolver a questão é essa partezinha aí, ó. Ele mostrando que para liga metálica poder ser comercializada, ela tem que estar numa densidade entre aqueles dois valores ali, 8,74 e 8,82 gramas por ml. A pergunta que ele faz logo abaixo é, com base no texto e na análise, as amostras que atendem às normas internacionais são. Então o que ele quer saber é, dessas amostras, 1, 2, 3, 4 e 5, qual dessas amostras vai ter uma densidade dentro do especificado, que é entre 8,74 e 8,82 gramas por ml. A grande sacada, pessoal, é como é que a gente calcula a densidade? Bem, todo mundo sabe que densidade é massa sobre volume. Mas quando a gente está tratando de densidade de uma liga metálica, como é que é? Então vamos para a fórmula, que é essa aí, ó. A densidade de uma liga, pessoal, é muito fácil de ser calculada. Basta você ter a média ponderada das densidades, ou seja, o percentual vezes a densidade do metal 1 mais o percentual vezes a densidade do metal 2, tudo isso dividido por 100. É claro que aqui eu não estou mostrando como a gente chega nessa fórmula, né? Quero até colocar como desafio para você. Quem mora perto de mim aí, de repente eu até faço uma aposta aí para quem consegue me demonstrar como chega nessa equação. Mas, infelizmente, pessoal, quem sabia essa equação para a prova do Enem se deu bem. Como você está sabendo agora, então presta atenção nessa fórmula, porque se cair de novo, basta você fazer essa formulinha básica aí. Porcentagem 1 vezes D1 mais porcentagem 2 vezes D2, tudo dividido por 100. E aí a gente aplica essa fórmula para achar a resposta da nossa questão, ok? Então, pessoal, considerando as densidades dadas na questão e a proporção em cada alternativa, olha só, na amostra 1, aplicando naquela fórmula, nós vamos ter uma densidade 8,9 gramas por ml. Está dentro daquele intervalo, né? Fazendo o mesmo cálculo para a amostra 2, quando eu faço esse cálculo, estou considerando o percentual de cada um dos metais e a densidade de cada um deles. Está vendo lá o 7,3 e o 11,3 para cada termo? Estou chamando de metal 1 e metal 2 para cada um deles aí na aplicação da fórmula. Na amostra 2 a gente vê que ela fica fora, porque dá 8,82 o cálculo. Na amostra 3 também ficou fora. Na amostra 4, fazendo a continha, observando, né, a proporção de cada uma lá, os percentuais da tabela, a gente percebe que 8,78 está dentro. Então, só pode ser a alternativa C, que tem a amostra 1 e a amostra 4 como as únicas que estão dentro das normas internacionais. Ok? No final das contas, a gente caiu num cálculo de densidade, né? Uma propriedade interessante que estava na questão que a gente tem que saber.
Confesso a você que antes ou depois dessa questão do Enem, nunca mais se mencionou liga metálica nas provas, a não ser em alguns vestibulares locais em São Paulo, Brasília, BH e por aí vai. Mas é um assunto bacana, fecha aquele ciclo de conhecimentos em ligações químicas que a gente já começou em outros vídeos e pode servir para você estudar química aí na sua escola e preparar-se ainda mais para os vestibulares da sua região ou para o Enem, porque pode cair de novo. Até uma coisa interessante é que, como estamos em anos de Olimpíadas, as próprias medalhas são ligas metálicas, feitas com material reciclado e tudo mais. De repente cai uma questão que envolve essas atualidades na prova. Obrigado pela sua atenção, espero ter ajudado você em mais um assunto de química. Compartilhe esse vídeo com seus amiguinhos e inscreva-se no canal. Forte abraço, beijo!